Hoje a gente vai receber um profissional incrível, Dr. Sérgio Lobato, que gentilmente, vamos dizer assim, aceitou o nosso convite, né? Fiquei muito feliz de ele prontamente ter respondido a nossa solicitação. Então vou aceitar aqui a Aline, a Carla e o Dr. Sérgio para a gente começar o nosso bate-papo. Na nossa live de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a responsabilidade técnica, né, do médico veterinário. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Dr. Sérgio, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no Jurídico Pet. Mais uma vez agradecer a gentileza de aceitar o nosso convite, né? Eu me chamo Vanessa, a Aline é minha sócia e a Carla Oliveira é a RT do nosso escritório. Que um escritório de advocacia merece também ter um médico veterinário para auxiliar nas demandas. Então, muito obrigada mais uma vez. Para apresentar o nosso convidado de hoje, né, o Dr. Sérgio Lobato, ele tem 15 anos de atuação em clínica médica. Eu vou ler aqui, senão o currículo é extenso, eu não vou saber de cabeça. Não, você agora me deixou novinho, só com 15 anos de clínica médica, bota o dobro aí. Olha, profissional com ampla experiência em clínica médica, vamos dizer assim. Médico veterinário formado pela Universidade do Rio, pós-graduado pela Estácio de Sá, MBA pela São Camilo, autor dos manuais de responsabilidade técnica, direito e deveres do paciente e manual de prevenção da Covid em clínicas veterinárias. Então, é uma honra recebê-lo, né? Estou até um pouquinho nervosa com o peso do nosso convidado de hoje. Nosso perfil é pequenininho ainda, então fico muito feliz, assim, de ter realmente aceitado o nosso convite. Eu que fico feliz, eu que agradeço, né? Para mim é sempre um prazer poder falar sempre da área, né? Acho que aí você se confundiu, que há 17 anos eu trabalho, né? Eu tenho 30 de formado, mas nos últimos 17 que eu basicamente fechei a porta da clínica médica, dei um beijo nos pacientes, dei um beijo nos clientes e disse: sorry, mas eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar o meu caminho e vou deixar a clínica médica para esse bando de louco apaixonado pela clínica médica que eu tenho o prazer de conviver, que são os meus colegas clínicos médicos. Então, e aí há 17 anos atrás, portinha fechada, beijo no coração e fui para o mercado para poder buscar minha qualificação. Eu já fazia, né? Mesmo sem saber dar o nome às pessoas, né? Dar o nome aos fatos, às ferramentas, eu já fazia, só que eu não sabia o que era. Né, dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina, dentro das empresas que eu tive antes de trabalhar com consultoria. Então, para mim, foi apenas uma consequência. Eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui muito incomodado com o status da veterinária, isso na década de 90. Então, me incomodava demais algumas coisas. Ainda na formação, no finalzinho da década de 80, dentro da faculdade, eu me questionava muito lá na Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a velha senhora. E eu questionava muito, né? Eu ficava muito irritado com como era a medicina veterinária. E aí eu achava que tinha mais. Só que eu não sabia que a gente tinha direito a procurar mais. E eu demorei quase, sei lá, 13 anos, 14 anos para poder encontrar esse caminho, né? De encontrar algo dentro da minha profissão que fosse apaixonante e é. Apesar de ser burocrático, apesar de ser chato, apesar de ser pesado, mas o grande lance é tornar tudo que é pesado leve, suave, divertido e parceiro de quem entra nesse mercado. É como a gente falou Essa é a nossa ideia também no Jurídico Pet, né? É tentar trazer uma linguagem mais acessível de algo que também é muito chato, porque a gente sabe que o direito, o jurídico, é algo que é maçante para o empreendedor, que é maçante para o médico veterinário que trabalha na clínica ou que tem uma clínica. Então, essa é a ideia minha e da Vanessa aqui no Jurídico Pet, né? Como a gente falou no post, né, deu match, assim, os propósitos, tanto do seu perfil e da sua carreira com a nossa ideia, né, que é de
democratizar mesmo a informação, trazer conteúdo de qualidade para profissionalizar o mercado, né? E da mesma Uhum. forma que você, a gente também viu, assim, no mercado pet, um encontro para as nossas carreiras. Né? A gente já é apaixonado por bicho, já tem uma família aí de profissionais na medicina veterinária. Então, a gente usou, assim, o útil ao agradável, né, Aline? A gente juntou o direito, que é a nossa paixão, com as questões jurídicas do mercado pet em si, não apenas das clínicas veterinárias. Cara, tu gostaria de complementar? Ah, é uma honra aí estar participando com vocês e poder conhecer esse professor, baita professor, né, na medicina veterinária em si, nesse nicho diferente do mercado, que muitas pessoas acabam não dando tanto valor e que o valor ele é 100%, né? Faz parte do dia a dia, tanto da clínica quanto da pet shop, das indústrias, das distribuidoras. Muita gente acaba deixando o RT um pouquinho de lado, achando que é mais um custo, né, para a empresa e não Uhum. sabe que o RT, como depois o professor vai desenrolar aí bastante, né? O RT ele é primordial para muitas coisas, inclusive treinamento de equipe, seleção de o que vai ser feito ou não, como vai ser feito, processos. Bom, mas Não, vamos com continuar certeza. então aqui o nosso bate-papo, Dr. Sérgio Lobato. Como a Carla falou, assim, nós vemos bastante na nossa atuação o pessoal das pet shops, principalmente, reclamarem do custo de ter um RT, tem aquela questão lá do STJ, que talvez não seja tão necessário e tal, mas a gente não vê dessa forma, né? A gente sabe que é um profissional extremamente qualificado e que pode ser uma ferramenta aí importante para a gestão das clínicas, das pets, da indústria, como a Carla bem falou. Então, sob essa ótica, assim, você poderia trazer para a gente quais são as atribuições do RT e como esse profissional pode ser uma ferramenta aí de expansão e de faturamento mesmo para as empresas. Tá, vamos lá. Então, assim, para que eu possa falar das funções, eu preciso situar, né, a história da responsabilidade técnica dentro do cenário veterinário. Nós temos um problema básico, nós temos dois problemas básicos que, assim, legislador brasileiro, ele não sabe português. Eu cheguei a essa conclusão. Né? Então, assim, ele deixa passar umas coisas, ele não interpreta, ele deixa vácuo, ele deixa dupla interpretação numa vírgula. Se ele puder complicar, ele vai complicar. Então, o legislador devia fazer um cursinho de interpretação de texto antes de virar legislador veterinário. Né? Então, assim, para começar, mas a gente brinca assim, poxa, Sérgio, mas a nossa lei magna, 5.517, tem falha? Tem, mas era uma outra realidade, era um outro século, né? Era um outro momento. Então, assim, a gente também não pode sair a ferro e fogo batendo, né, na época onde essa lei foi criada, mas ela está escrita errada, ela dá essa margem que foi aonde o STJ entrou para poder dar o ganho, né? E eu não brigo muito com isso, eu deixo muito claro, mesmo porque quando eu comecei minha carreira, todo mundo fala assim, nossa, você trabalha só com pet shop. Era engraçado. Hoje o pessoal fala assim, nossa, você trabalha só com clínica e hospital? Eu falei, não, gente, eu trabalho com todo mundo, mas é porque no início, realmente, porque tem uma coisa que é muito diferente, é mercado pet e mercado vet. O mercado pet, o DNA é o DNA da inovação, é o DNA do vou buscar informação, é o DNA que vocês gostam da palavra, eu não gosto muito, sou contra, mas eu não gosto muito da palavra, empreendedorismo, né? O empresário do mercado pet, ele tem muito mais uma visão proativa do que o empresário do mercado vet, tá? Sempre, isso aí é DNA do mercado, provo isso acompanhando as décadas, né? Então, assim, é aquela coisa, meninos eu vi, poder acompanhar a transformação e poder registrar é um grande desafio. Então, esse perfil no início fez com que o mercado pet me aceitasse mais. Por isso eu convivi mais com as dores, com as dificuldades, com os projetos, com o início da profissionalização do mercado pet. E nós tínhamos, do outro lado, uma legislação extremamente tacanha, uma classe extremamente
desconhecedora do que era atividade e responsabilidade técnica, eu digo e falo, e tô nem aí se as pessoas ficam chateadas, pessoal das instituições, mas é uma das áreas mais prostituídas da profissão há pelo menos 3 décadas. Nunca foi valorizada, sempre fizeram questão de diminuir os colegas que trabalhavam com isso. Eu escutei barbaridades de presidente de comissão de ética, de presidente de conselho, botando o dedo na minha cara, dizendo que o que eu fazia era um serviço à classe, que eu só era RT porque eu não sabia clinicar, que eu devia ser uma tragédia fazendo cirurgia. Falei, nossa, palma para a ética do senhor, né? Então, assim, o mercado veterinário sempre foi muito mais reativo no início. E o mercado pet questionava sempre, mas me escutava. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de conscientizar para o mercado pet quais eram as funções que um bom RT poderia fazer para ele. E também lembrar o seguinte, se você faz um business plan, um plano de negócios, para abrir um estabelecimento veterinário, para abrir um negócio veterinário, você tem que ter noção de todos os custos. Então, assim, se você reclama... mas eu tenho que pagar a Juscerja, porque é a fazenda, né? Se eu não pagar a fazenda, eu não tenho um alvará. Se eu não pagar a vigilância, eu não tenho a taxa de inspeção sanitária, eu não tenho um alvará sanitário. Tá, e o conselho? Eu tenho que pagar o conselho e eu tenho que pagar o RT, mas o RT não faz nada, não tem uma contrapartida. E esse foi o grande gap, esse foi o grande terremoto que dividiu os dois mercados no que diz respeito à responsabilidade técnica. Não havia, nunca houve por parte dos conselhos o menor interesse em explicar o que fazia um RT. Só se falava que o RT ele preza pela ética da profissão dentro do estabelecimento, meu filho. Né? Agora, explicar o que é prezar pela ética, ninguém ensina. Então tá, preza pela ética agora ali no banho e tosa. Preza pela ética ali agora atendendo o vendedor. Preza pela ética ali atendendo a cliente que está dando uma crise de pelanca dentro da recepção porque o cachorro dela está atrasado. Vai atender eticamente agora o veterinário que marcou um montão de exame e não apareceu o ultrassonografista. Como é que você gerencia a crise? Qual a ética, meu filho? Qual a ética? Né? Então, a prática nunca foi falada. E não houve interesse. Não houve. Durante 20 anos, não se falava nada, porque não interessava, não dava dinheiro. Tá? Então, a gente continuou sem saber o que era a função. Mas hoje é o que eu falo. Aí, agora, fica todo mundo reclamando que o STJ, falei, bem feito, deixaram acontecer. E eu não estou contra o lojista que entende isso. Eu não fico brigando. Porque do outro lado, eu tenho lojistas que, quando entendem o que é um RT, me ligam e falam, professor, tem alguém para indicar? O que eu mais tenho é aluno contratado de pet shop. E as pessoas falam assim, e quando saiu as primeiras notícias, né, dessa decisão do STJ, as pessoas tinham pessoas, veterinários, que ligavam, e aí, Lobato, vai ficar sem trabalho, né? Ai, que pena, agora não vai precisar mais de trabalho. Como se a RT só trabalhasse em pet shop. O que mostra, mais uma vez, o desconhecimento da classe. Então, para um lojista que já está acompanhando essa transformação há mais tempo, ele reclama porque ele percebe as lacunas dentro do negócio dele. Como? Treinamento de equipe, prevenção de acidentes no banho e tosa, noções de biossegurança, atendimento ao decreto 5053 para compra de medicamentos, arrumação, displayagem e vitrinismo, que é que para os meus alunos do curso de RT, eu digo, é aquela cereja a mais que você cobra mais caro. Não é obrigatório, mas os meus alunos sabem fazer. É trabalhar com comunicação empresarial, é trabalhar na gerência de vendas, é trabalhar na gestão de crise, é ser relações públicas. Tem um universo enorme de muitas coisas que um RT pode fazer dentro de um pet shop. Mas também tem o outro lado, tem o lojista que não quer porque não quer pagar. Ele pode pagar, mas ele não quer ninguém controlando o que ele faz. Também tem isso. Né? Venhamos e convenhamos, existem anjos e demônios em todos os mercados. Também tem o RT que assina e não aparece, que é um prostituto ou uma prostituta da profissão, que se vende por causa de assinatura da anuidade, ou por uma cesta básica, E aí as pessoas não sabem que responsabilidade técnica é atividade funcional privativa, no nosso universo, do zootecnista e do veterinário, tá? Para trabalhar em vários formatos, de negócios previstos nas nossas resoluções, notadamente na nossa 1275. Ponto.
Então, o mercado tem para trabalhar. Agora, o que faz lá dentro? Aí, esse é o desafio. Por quê? Porque não é só o conselho que cobra a presença do responsável técnico. Tem municípios que você não vai ter licenciamento sanitário se você não tiver um responsável técnico. E aí o colega faz o quê? Vende por R$ 50, vende por R$ 100, ou pior, tem um colega ganhando o certo, aí vai esse antiético, prostituto da profissão, vira para o dono da loja, eu faço por R$ 200. Aí dá vontade de matar uma criatura dessa. Processo ético. Se eu descubro, eu boto processo ético. Tô nem aí. Não foi livre-arbítrio para cometer um crime ético? Então você vai tomar um processo ético. Tô nem aí. Entendeu? Então eu oriento que o pessoal faça isso mesmo. Então, quando a gente vê o mercado pet crescendo, ele cresce quantitativamente. Mas nós somos os profissionais que, exercendo a ferramenta de responsabilidade técnica, vamos moralizar, proteger, cuidar, porque, como disse o doutor Augusto Severo, um veterinário de Brasília que mudou a minha vida há mais de 20 anos atrás, ele falou a frase que norteia a minha ética profissional hoje. O RT é o olho da sociedade dentro do estabelecimento. Então, eu garanto padrões de qualidade, eu garanto padrões, né, um atendimento diferenciado. Eu trabalho, se os meus alunos são qualificados para trabalhar com estratégia comercial. Mas isso não é função do RT. Do RT que cobra 50 não é mesmo não, mas do RT que cobra 4.000 é. Eu pago quando tem valor. Entendeu? Eu preciso trabalhar isso. Então, existem várias funções, né, citadas. E quando eu citei aí, por exemplo, prevenção de acidentes no banho e tosa, eu tenho aulas de anatomia, eu tenho a prevenção, análise estrutural física para saber se eu tenho fluxo de saída, se eu tenho fluxo de fuga, se o piso está atendendo a legislação do roteiro sanitário. Então, é só lembrar que são 13 esferas fiscalizatórias batendo na sua porta. Entendeu? Então, assim, esse é o desafio. É mostrar que não é só o conselho que pede. Você não quer ter RT, você quer entrar na justiça? Ótimo, mas saiba o que você vai fazer. Saiba como você vai fazer. Ninguém é substituível. Realmente, ninguém é substituível. Nem o processo que você pode tomar, que você poderia ter evitado ao ter conhecimento ou alguém para te orientar para fazer a coisa certa. Mas vamos fazer um meia-culpa da classe? Meia-culpa, meia-culpa, meia-máxima culpa. A classe também não sabe nada de RT. Até hoje as pessoas perguntam, o que é RT? Não tem. O que é RT? O que é curso de RT, Lobato? As pessoas não sabem. Eu falo livro de RT, as pessoas parece que eu estou falando o idioma de lá do... Como é que é o nome daquele, do filme lá, do pessoal azul? Esqueci agora. Gente, Avatar. Esqueci o nome do filme. Avatar, isso. Ou então, pior ainda, mais antigo, para a galera mais antiga, o idioma Klingon, do Star Wars, Star Trek. Aí eu falei, cara, então assim, é como se eu estivesse falando grego com essas pessoas. E são diretores de entidade, presidente de conselho, que não sabem o que é um livro de RT, que é a defesa de qualquer estabelecimento perante uma série de problemas que podem acontecer. E quem preenche? É o RT. Quem é que torna vivo cada palavra que está escrita naquele livro? É o RT. Mas não é o RT. A gente ficou viciado em falar o RT. Hoje a minha briga é que vocês falem gestor técnico, que é aquele que executa a responsabilidade técnica. Perfeito. Essas tuas... Na verdade, essa tua fala... Pode falar, cara. Vai. Essas tuas colocações, assim, me veio, assim, 17 anos de formado, assim. Então, me veio cada momento do meu dia a dia ouvindo essas barbaridades de que, eu faço mais barato que a tua RT. Ou então, não vou poder mais te pagar, eu não tenho mais essa intenção, vou ficar sem um tempo. O outro ali diz que me troca por umas castrações, eu vou fazer. E realmente, agora que a água, literalmente, com perdão da palavra aí, pessoal que tá me ouvindo, mas quando a água bateu na bunda, só resolveu reclamar. Então, isso é o natural de todos os dias. A gente tinha a faca e o queijo na mão antes, né? E agora que a gente tem todo esse processo aí de não ser mais obrigatório, é necessário, é preciso, mas não obrigatório, aí o pessoal tá correndo, brigando, sai, sem mostrar o valor que tem o RT. Porque uma coisa é
A maioria das pessoas eu tinha colegas na minha época de início ali, de faculdade, inícios de RTs, que eles, mas eu tô cobrando 100 pila. Eu falei, mas tu não sabe que tem um valor pelas tuas 4 horas? Por cada 4 horas trabalhadas, tem esse valor. E tem 6 horas, 8 horas, tu tem que cobrar pelo serviço que tu vai prestar dentro do estabelecimento. Mas eu nem apareço lá, eu vou lá só buscar meu dinheiro. Agora, com o Pix, favoreceu. Agora é só manda o Pix, né? Uhum. E hoje em dia a gente sabe ler as gurias do Jurídico Pet quantas coisas poderiam ser evitadas no manejo do processo de banhosa, no processo clínico, cirúrgico. Agora de Instagram todo mundo veicula tudo sem saber, mas pode. Ou então eu vejo amigos postando coisas que que não tá dentro da regra e que não pode ser veiculado, preços, antes e depois, cirurgias, que a gente não pode veicular. E eu chego colega, tira do ar, não é bem assim, vai lá ler teu manual técnico, enfim, conversa com o teu RT, não pode. Mas eu falei com a RT, ela disse que podia. Então, isso hoje está... E o pior é que, assim, eu digo para vocês, 95% dos RTs do Brasil nunca fizeram nenhum curso. Sim. Mal e porcamente o do seu conselho nos estados onde é obrigatório. E mesmo assim, tem estado que é o dia inteiro, tem estado que é 2 horas. Exato. E para falar de RT de todas as áreas. Você jura que a pessoa de área de pequenos animais vai saber o que é um processo operacional padrão de atendimento de clínica médica? Nunca. Não vai, entendeu? Mas se diz RT. Mas tem uma questão legal aí, né? O bacharelado da gente, medicina veterinária, permite que a gente faça tudo. Ok, bota uma vaca na minha frente. Filho, vaca pra mim, só fatiada com cebola, passada no pão, misturada no Nescau ou num bom sapato. Porque se ela tossir na minha frente, ela vai pro brejo. Entendeu? É isso que eu falo. Então, assim, para você fazer, tem que saber fazer. Minha avó me disse isso. Antes de você mandar alguém fazer alguma coisa, aprenda. E aí a pessoa quer ser RT, quer coordenar uma equipe de um banho-tosa, Cara, o pessoal do banho-tosa até mais é certo de olhar para a cara do RT às vezes e rir. Porque o cara não sabe nem o que é um pelo. Não sabe o que é uma lâmina, snap. O cara quer trabalhar com RT de banho-tosa e não sabe raça, não sabe o que é um snap, não sabe o que é uma lâmina, não sabe o que é um desembolador, não sabe o que é uma máscara de hidratação. Se mata, pelo amor de Deus. Aí por isso que o pessoal do tosa ri mesmo. Eu, hein? Mas essa questão da obrigatoriedade, eu e a Vanessa, é uma das perguntas que a gente mais recebe, né, das pet shops. De fato não é mais obrigatório. Só que a nossa resposta é o seguinte: o que o RT faz? Se ele de fato não desempenha a função, a pet shop não vai entender por que ele é tão necessário. Então o que a gente fala é o seguinte: a tua empresa, tu se baseia apenas no que é obrigatório? Porque ter visão de negócios é ver as potencialidades, olha tudo que esse profissional pode agregar para a minha empresa. Ficar só no que é obrigatório, só no que a lei define, a tua empresa não vai ter diferencial de mercado. Né? Por que não traz o RT, ver o que ele pode agregar no teu serviço e mudar inúmeras questões, né? Então isso é algo que a gente sempre orienta os nossos clientes e os seguidores quando eles vêm questionar sobre a obrigatoriedade ou não em função dessa decisão da STJ, né? Com certeza. Gente, a gente teve um comentário aqui da Cris Babi 2000. Ela disse: trabalho somente com RT, cumprindo minha CH e com minhas atribuições já me deparei com lojistas negando o valor a ser cobrado por ter profissionais cobrando menos. É aquela conversa que a gente estava falando agora há pouco. E ela segue dizendo: sem contar com lojistas querendo desistir da RT por ter possibilidades de não precisar pagar por conta do recurso do STJ, não STF, STJ. É uma das questões até que a gente já tinha separado aqui para lhe questionar, né, doutor Sérgio? Essa questão assim do pessoal só assinar, não tá qualificado, não buscar um curso de profissionalização, não entender quais são as reais atribuições do RT e só assinar para fazer um dinheirinho aí no final do mês. Sobre essa ótica, assim, quais são os impactos, né, de ter um profissional somente para assinar, um profissional que não está dentro da loja no dia a dia, não está no banho e tosa, né?
como que funciona assim essa questão ética do pessoal somente assinar e não dar, não entregar o serviço de RT efetivamente? É antiético. Não é questão ética, é uma questão antiética, né? É uma quebra de contrato perante o Código de Defesa do Consumidor. Eu desejo que aconteça um acidente, eu desejo que seja desviado ketamina dentro dessa loja, eu desejo que aconteça tudo de ruim dentro dessa loja, porque na hora que esses colegas começarem a serem levados para processo ético e processo civil e criminal, como já está acontecendo, não tenho pena. Não tenho pena. Cansei de ver, nos últimos anos, veterinário correndo no conselho desesperado porque estava sendo processado, nem sabia onde é que estava sendo processado. A loja. Por quê? Porque aconteceu um problema na loja, o advogado da loja fazia um acordo extrajudicial com o proprietário do animal, alguma coisa assim, ou até ia para processo e perdia, e aí ele falava assim para o proprietário da clínica ou do pet shop: calma, metade disso eu consigo retornar. Como? Processa o seu RT. Não era ele a pessoa responsável por prevenir tudo isso, por treinar a prevenção de acidentes? Então houve quebra de contrato. Então as pessoas assinam nome. Eu digo assim, a única coisa de valor que a gente tem nessa vida é o nome. Para a grande maioria dos 95% dos RTs desse país, o nome não vale nada. Vale R$50, vale uma cesta básica, vale um Pix, vale um plantão no sábado no meio de um bando de sacaria de ração, que ele acha que está fazendo um grande negócio, né? Então as pessoas falam assim, mas é um desafio. É um desafio, tem que mudar, né? Só que só está mudando pela dor. Então, assim, que aumentem os processos, não estou nem aí, e só aviso, se a gente está na beira de sair, se a gente sair do Ministério da Agricultura e for para o Ministério da Saúde, aí a coisa vai ficar muito mais divertida em termos de legislação. Aí eu quero ver você, né, doutora, em direito constitucional nesse país, não se alega desconhecimento da lei na sua defesa. Eu não sabia. É a cara mais deslavada que veterinário faz, é quando ele é pego com calça curta por qualquer uma das esferas de fiscalização. A primeira frase que ele fala é: eu não sabia. Ótimo, o problema é teu, porque a lei é de domínio público, você assumiu uma função que você deveria saber o mínimo e você foi. E está no nosso código de ética, só para lembrar: imperícia, imprudência e negligência. Tem gente que consegue fazer as três coisas dentro do RT. Né? Assim, ó. Assim. Então, eu não tenho pena, não. Quero mais é que tome processo, que venda um rim, que venda a córnea, que venda a mãe, que venda o carro, para poder pagar o processo. Estou nem aí. Porque é esse tipo de profissional que desvaloriza o trabalho e ainda coloca. É isso que as pessoas não lembram. Quando você... mas o contratante também está errado. Então, melhore sua relação com o contratante, porque você é responsável pela segurança financeira das famílias que trabalham naquela loja, naquele pet shop. Se aquele pet shop fecha, se aquele pet shop é lacrado, se aquele pet shop toma um processo, a família da balconista, do entregador, do tosador, do banhista vão sofrer. As pessoas não botam a mão na consciência para isso. Falta essa consciência humana no profissional da responsabilidade e do comprometimento dele. Quando eu entro dentro de uma empresa, eu digo: essa empresa é minha. A minha responsabilidade são com os CPFs que estão morando lá dentro desse guarda-chuva chamado CNPJ. As pessoas não levam isso em consideração. E não levam a si mesmo, não se valorizam como profissionais. Jogam 5 anos de faculdade fora em troca de um saco de ração. Entendeu? É isso que a gente tem que brigar. Aí, Sérgio, você é brabo. Sou. Porque vou passar a mão na cabeça de vocês durante 10 anos e durante 20 não se falou nada. Né? Foram 20 anos de um Conselho Federal extremamente omisso no que diz respeito a N coisas, mas principalmente em responsabilidade técnica. E aí? Olha o preço que a gente está pagando agora. Entendeu? A minha parte eu estou fazendo. Qualificando, ensinando, dando curso, sendo convidado para live para mostrar. E é um mercado de trabalho grande. Mas as grandes redes não contratam também, as pequenas, as médias. Alguém contrata. Pode ter certeza que tem gente de todos os portes contratando médico, veterinário, responsável técnico. Por quê? Porque eles acordam para a realidade. Seja pela dor de um processo ou seja pelo amor de um planejamento estratégico bem feito. A gente fala bastante aqui no Jurídico Pet, doutor Sérgio, que a tua mãe já te disse em alguma vez na vida que tu não é todo mundo. Então, não seja todo mundo, não segue esse efeito manada, não replique as coisas que os outros fazem, né? Sim, Seja curioso,
vá atrás, procure profissionais para te auxiliar, entregue valor para o teu cliente, né? O pessoal reclama bastante, assim, de tá muito difícil, é muita crise, mas também agregar valor ao serviço ninguém quer, a pessoa só pensa em diminuir o custo, né? Sim, sim, sim. Infelizmente. E a gente que também tenta trabalhar bastante com a prevenção, a gente vê o quanto o pessoal não aceita e muitas vezes prefere assumir o risco, né? E não só a resposta do você não é todo mundo, que a gente costuma falar muito, né? Que ninguém faz, ou todo mundo faz assim. Não, você não é todo mundo, a gente está te explicando o que é certo. Eu nunca tomei um processo. A gente escuta muito disso. Só que às vezes um processo é necessário para quebrar a tua empresa. Então, não é porque até agora não aconteceu que isso nunca vai acontecer. Eu conheço várias, de hospitais grandes a pet shops de bairro, fecharam por processos trabalhistas, por processo... Teve um que aqui foi morte de um animal, um cachorro que caiu no banho e tosa. Né? Teve uma clínica em São Paulo que o colega teve suspensão do exercício profissional por 3 meses, coisa que não acontecia no Brasil há muitos anos, porque a proprietária foi até o federal. Ela virou e falou: a minha missão é transformar a sua vida no inferno. Eu quero meu cachorro vivo de novo. Né? Então, tenta. E ela foi, tá? E hoje em dia, com a internet, o consumidor ele tem mais noção dos direitos dele e a voz dele toma uma proporção muito maior, né? Por isso que questões como essas, antigamente, talvez conseguia abafar uma situação assim e não tinha repercussão. Hoje em dia não existe, né? Acontece um problema, a repercussão é muito grande. Sim. Então, dando continuidade aqui, o advogado sofre, às vezes, até de algumas similaridades aí com a medicina veterinária, né? A gente tem muito colega também que faz audiência por R$20, R$30, né? Não valoriza a sua profissão. É um curso muito oneroso, tanto de investimento financeiro quanto de investimento de tempo, tem prova de ordem. Então, a gente também sente, assim, essas mesmas dores, né, que o médico veterinário sente em relação ao mercado. E nós, como vocês, a gente tem muita restrição em relação à publicidade. Lá o código de ética da OAB acha que a gente vai se formar e o cliente vai cair na nossa frente, no que não é verdade. Mas existem várias formas de a gente divulgar o nosso trabalho e estar aqui na internet, né, trazendo conteúdo é um deles. E a gente vê bastante perfil de clínica, perfil de médico veterinário, que infringe algumas normas aí de relação à publicidade na medicina veterinária. O senhor acha que isso é um desconhecimento do código de ética ou o pessoal está metendo louco mesmo e assumindo risco? Não, eu digo para você assim, que acho que, sei lá, 70% é porque nunca leram o código de ética. Nem sabe que existe. Nem sabe que mudou em 2017. Não tem a menor. Mas não, primeiro que o cara forma na faculdade, a formação técnica já está uma bosta. E o cara, você jura que uma faculdade ainda vai ensinar código de ética? Nem fala que tem. Nem fala. As privadas nem falam que isso existe. Então o cara já sai ruim. O pouco que ele sabe, você jura que aquele mais consciente vai buscar uma pós-graduação, uma residência para tentar suprir a formação dele que foi horrível. E, novamente, técnica. A parte operacional, a parte legal, o cara não vai buscar. Então, assim, 80% da classe desconhece a existência de um código de ética, só sabe falar que o conselho só sabe cobrar, mas nunca entrou no site do conselho, nunca leu uma resolução do seu estado, sabe nada. Mas reclamar, a língua está lá 10 quilômetros, né? Então, assim, os 20% restantes, eu costumo dizer assim, cara, oscila entre o tolo e o sonso. O sonso está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque ele não vê. Porque em alguns estados os conselhos são tão omissos, mas tão omissos, que o cara fala, pô, tá todo mundo colocando. O conselho não faz nada. Então eu vou continuar, vou fazer também.
Então o cara faz de maldade. O cara sabe que ele não vai ser, penalizado, ele não vai ser cobrado. No máximo, o concorrente dele vai printar e mandar para o conselho. Aí o conselho vai mandar um e-mail assim: a denúncia deve ser feita pessoalmente com prova. O cara jura que o cara vai sair da clínica dele para ir lá fazer a denúncia pessoalmente? Não vai. Aí morre por isso mesmo e continua todo mundo botando preço, todo mundo fazendo isso. Então, assim, eu digo que a grande maioria é por desconhecimento. Mas a outra parte meio que fica equilibrando. Sou sonso ou sou tolinho, inocente mesmo. Entendeu? Meio que por aí. Infelizmente. E isso é muito ruim, porque mostra, mais uma vez, aquela lacuna que nós não temos na veterinária, né? A interseção com o jurídico, com a contabilidade, com a comunicação, com os relacionamentos interpessoais. Ah, mas eu fiz veterinária para poder salvar os animais do mundo. E agora, então, nos últimos 10 anos, as faculdades estão inundadas dessa geração sonhadora que parece que está em Nárnia. Aí chega no terceiro período, objeção de consciência, não posso ver cadáver, não posso tocar em cadáver, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Filho, quando formar, não vai ter objeção de consciência, vai ter objeção de contrato, porque ninguém vai contratar, ou se formar, né? Porque a grande maioria está abandonando. Eles não aguentam o tranco. E só tem animal. Imagina na hora que tiver que lidar com um ser humano. Com aquela cliente que olha assim: você que é veterinária? De cima a baixo. Geralmente é uma outra mulher, que é pior ainda, né? Aí, aquele cara que olha para você e não te respeita como profissional, muito menos como mulher. Aquele profissional que acha que você é novinho e você não sabe nada. Aquele cara que olha para você, aquele cliente que diz que o balconista que tratou melhor. Aquele cara que vai acreditar que a Luísa Mel é a deusa da bondade veterinária, aquela ridícula. Não é. Entendeu? Então, assim, não vai. Então, assim, o mercado está todo enrolado. Aí, perdido no meio dessa confusão toda, está a classe veterinária que, infelizmente, não entende que, desenvolvendo habilidades e competências acessórias, desenvolvendo outras ferramentas, como a comunicação, como uma visão contábil, entender. Cara, eu brinco com os contadores assim: gente, pelo amor de Deus, o contador, ele te diz assim: ativo, passivo, entrada, saída, tem que entrar, gente, dinheiro. Escuta o seu contador, pelo amor de Deus. Tem preço, forma o preço junto com ele, né? Jurídico, cadê os termos, cadê não sei o quê? Mas principalmente na comunicação. Eu não preciso botar preço. Eu posso fazer comunicações incríveis, extremamente emocionais. Posso dar um exemplo para vocês? Todo mundo bota foto de bichinho, todo mundo quer colocar frase: chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e todo crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Super, né? Nova. Nunca ninguém escutou essa frase. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Super, né? Super nova. Ninguém nunca ouviu isso, né? Aí eu trabalho muito com a parte, eu faço a parte de construção, a parte de reforma, a parte de adequação, e aí eu fico dando ideia para os veterinários. E aí dentro de um centro cirúrgico eu tinha uma parede branca e eu tinha que tirar foto para poder promover, né? Dizer, olha, tá aqui, aqui seu animal vai ser aqui. Aí, só que eu achei uma parede branca. Aí, tá vendo isso aqui atrás? Isso aqui é adesivo, é um mantra, uma canção que eu amo da Andra, que é meu mantra de vida. Eu acordo mal, eu boto o Andra para cantar, meu filho, ó, vou embora. Aí eu olhei para aquela parede, uma parede assim, peguei uma adesivação dessa e coloquei assim: o que a pessoa espera, né, quando ela tem um vínculo emocional tão forte que leva uma pessoa a pensar, né, que eu vou escolher esse veterinário para cuidar, né, do meu animal de estimação, daquele serzinho que mora na minha vida, né? Ele quer afetividade. Sabe o que eu coloquei na parede? Quando a luz dos olhos meus encontra a luz dos olhos teus. Carinhoso. Tem a ver com veterinária? Botei preço? Não, mas eu fotografei essa parede e você não tem noção de como viralizou isso e de como isso converteu em clientes novos para essa clínica. Porque tudo que alguém quer é que alguém olhe pelo seu animal de estimação num momento tão crítico como uma anestesia e uma cirurgia. Porque não existe anestesiazinha e nem cirurgiazinha. Tá? É um processo sério, é um processo que tem que ser trabalhado, tem que ser valorizado, o trabalho dos colegas anestesistas, dos cirurgiões. Se valorizem, meninos. Não tem castraçãozinha rápida, fácil, não. É cirurgia. E aí,
Eu não botei preço, eu não falei que era simplesinha, eu não falei que era baratinha, mas eu botei lá uma imagem que fala sobre essa questão do afeto e da cúpula de proteção durante o ato cirúrgico, com uma frase de uma música popular brasileira. Precisei colocar valor? Não. Mas veterinário prefere colocar lá, consulta, R$19,99. Dia desse eu vi uma frase aqui no Rio, numa clínica, consulta verão. Eu imaginei, falei, não, peraí. O que é uma consulta verão? O veterinário vai atender de sunga? Porque só tinha homem trabalhando na clínica. Eu falei, o quê? Uma clínica de gogoboy. Uma clínica de gogoboy. Os caras vão atender de sunga no verão. Vou atender de chute de praiana. Aí é hang loose, uhul, vamos vacinar, uhul, né? Porra, pelo amor de Deus. Consulta verão R$29,99. Gente, R$29,99 não é nem um PF. Ou, como diz aí no Rio Grande do Sul, não é nem uma laminuta. Conheço, tá? Eu sei o que vocês fizeram no plantão passado. Eu sei de onde vocês vieram. Eu vou sair dessa live, vão todas lindas, maravilhosas, magérrimas, com essa pele toda trabalhada no colágeno, vai acabar a live, gente. Vão tudo correr comer um X coração. Ai, eu vou de saudade, porque agora eu moro em São Paulo e a Vanessa em Sorocaba, né? E aqui é difícil de ter um X. Ah, mas em Sorocaba tem a coxinha. Em São Paulo tem o mundo. Então, meu amigo, não se preocupe, não. Mas vocês entenderam, gente? É isso que eu falo. Eu brigo com a classe porque, cara, eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu não entendo como é que alguém pode jogar a profissão no lixo, assim. A gente estudou muito para isso. Mesmo os meninos que estão saindo agora, infelizmente, com esse nível, eles têm um sonho. Eles desrespeitaram o sonho deles numa graduação ruim. O nosso trabalho é ajudar esses meninos, é melhorar esses meninos também, entendeu? Só que eu sou sozinho, então o que eu posso fazer é dar esporro, entendeu? É brigar, é falar, sabe? É o que eu falo. Eu nunca vou desrespeitar um colega, mas eu nunca vou passar a mão na cabeça dele. Porque eu sei muito bem o que é ser desrespeitado nesse país por uma escolha profissional como eu fui. Né? Até hoje eu sofro agressões, eu sofro politicagem por causa da opção de trabalhar com gestão técnica. Melhorou muito. Hoje eu tenho colegas maravilhosos. Eu tenho Cláudia Binder em Florianópolis, eu tenho Maria Luísa Landman em São Paulo, eu tenho Tomás Marzano em São Paulo, eu tenho o Márcio Mota em São Paulo, que foi meu aluno. Eu tive o prazer de dar aula para todos eles no meu curso de gestão técnica, e hoje eu trabalho com eles, estamos escrevendo um livro juntos, a gente tem projetos para 2022 juntos, tem congresso, tem pós-graduação em gestão vindo por aí, então tanta coisa que melhorou muito, eu não vou reclamar, mas a gente ainda tem um caminho gigante. São 148 mil médicos veterinários, que 80 mil sejam da área de pequenos, eu só dei aula para 2.283 alunos de RT até hoje. Faltam 72 mil alunos que trabalham na clínica de pequenos ouvirem. Claro, não tem como eu contabilizar a palestra. Eu sou muito grato. Quando eu vejo uma sala de palestra cheia, não entra aquela questão do orgulho, do status, o palestrante que está com a sala cheia. Não, eu falo assim, obrigado porque é mais gente para ouvir. Pode até discordar, mas eu vou cutucar. É mais gente para ouvir. Então, pelo Brasil inteiro, nesses anos todos, e graças a Deus nos últimos 7 anos no exterior, levar a função do gestor técnico, da gestão técnica, tem sido um prazer muito grande. E eu agradeço a cada colega, né, que me recebe nas suas cidades, nas suas clínicas, nos seus hospitais, nos eventos, e se abre para essa informação. Porque eu sei que é chato, gente. Eu falo para os meus alunos, gente, o curso são 4 domingos de manhã, o cara ficar domingo de manhã, de 9 da manhã até 1 da tarde, me escutando, falando com esse sotaque chiado, carioca, swing, sangue bom, dói pra galera que não é do Rio, né? Então, mas o pessoal tá lá. E graças a Deus a gente pode dizer, a gestão técnica transforma estabelecimentos, transforma equipes, transforma pessoas. Mas eu vou lhe dizer O carioca se dedicar em 4 domingos de manhã da aula, aí tu vê o esforço dele, o comprometimento dele em mudar a realidade da profissão, né? Com certeza. Você vai dar aula domingo de manhã. Falei, gente, domingo de manhã eu não vou pra praia correr no calçadão de sungão branco. Nunca, não passa, não faz parte do meu show. Mas ficar acordado até tarde, jogando, comendo meu ovinho frito com meu café, que eu tô na low carb, não é só o ovinho frito mesmo. Aí eu vendo televisão, de boa, de boa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa pela classe, né?
Mas eu vou dizer uma coisa, só é atacado, só é perseguido quem faz a diferença e quem tá fazendo algo para melhorar e tá, como se diz, botando a pele em jogo, né? Quem Ah, não se com certeza. arrisca não é, quem não se arrisca não é visto, não é lembrado, seja pro bom, seja pro mal. Eu tive um aluno de 80 anos aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho uma felicidade muito grande que eu tenho muitos alunos com mais de 70 anos, veterinários da antiga, que eu tenho um carinho muito grande. E ele falou uma coisa assim para mim: Serginho, só toma martelada prego que desponta, né? Então, relaxa, né? Eu tive o prazer de dar aula para profissionais incríveis, né, na gestão técnica, clínicos maravilhosos, clínicos que ganham uma fortuna nas suas clínicas e não aparecem na mídia porque fazem a coisa certa e estão mais preocupados em garantir o bem-estar animal dos seus pacientes, garantir a relação humana com seus clientes e estão aí, ó, aumentando, expandindo, abrindo filiais, crescendo e não estão na mídia, mas estão fazendo a coisa certa, estão fazendo o dever de casa, né? Eu tive o prazer de dar aula para a doutora Mitica. Falei, gente, quando a doutora Mitica entrou dentro da minha sala de aula para fazer o curso de gestão técnica, eu falei, oi? Eu vou dar aula para a senhora? A senhora tem noção de que eu estou meio borrado agora? Mas tudo bem, né? Eu estou meio assim, digamos, né? Vou ter que dar uma corridinha no banheiro, porque como é que eu vou dar aula para a doutora Mitica, né? Mas isso, eu sou grato, porque quem me deu essa oportunidade foi a gestão técnica, foi o conhecimento básico de responsabilidade técnica, trazer isso para a medicina veterinária. Hoje, quando um colega meu me manda uma foto, me manda um WhatsApp, manda foto da reunião da Câmara Técnica, manda foto de obra, a gente vê que realmente manda foto do banho e tosa com a porta de segurança, manda foto do banho e tosa com o cartazinho de lavagem de mãos. Os meninos do banho e tosa eu faço sempre questão, porque a minha origem, né, foi o banho e tosa. Então, eu estou sempre lá dentro. Eu fui um dos primeiros veterinários a dar palestra só para tosador, né, no Congresso Brasileiro de Tosa. Então, assim, tem um carinho muito grande. Sacaneio todos os Groomers References do Brasil, porque eu sei que sacaneando mesmo. Eu falei, eu te conheço, eu sei que tu fez no plantão de sábado passado, eu sei de onde tu veio, criatura. Hoje tu está todo trabalhado no topete, mas eu já te vi suado. Suado. E foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Eu tive salão de banho e tosa, dei muito banho em cachorro junto com a minha tosadora. A gente tem que meter a mão mesmo para aprender. Então, assim, hoje poder ver desde os meninos da tosa me mandando fotos, eles usando EPI. Tô usando, é chato pra cacete, mas eu tô usando. Os meninos veterinários mandando fotos. Para mim, isso é muito legal. Para mim, isso é a recompensa maior que tá. É poder ver que se um estabelecimento melhorar, se tornar seguro, se tornar um ambiente, a melhor empresa para se trabalhar, né? Que ele tenha tudo certinho, os processos, e que ele respeite a sua equipe, que ele respeite o cliente e principalmente que ele respeite o paciente. Nossa, aí eu vou lembrar todos os dias porque que eu fiz o juramento lá no palco do Gustavão, nosso auditório, né, na veterinária. Valéria Raquel de Araújo da minha turma. Olha, beijinho. Né? Então, olha, fizemos lá o juramento. Então, aquele juramento lá tem eco, né, até hoje. Vou parar um pouquinho para fazer um momento blogueiragem aqui, para ler os nossos comentários, né? O Júnior da Viver de Pet, nosso parceiro, fala bastante sobre gestão para pet shop e clínica, ele deu uma boa noite. O pessoal da Compta Pet, contabilidade, também passou aqui para nos prestigiar. O Getúlio Andrade botou muitas risadinhas e disse: gostei deste camarada. Até a hora que eu chegar na sua clínica e ficar no teu pé puxando a orelha. Todo mundo me ama. Até a hora que eu chego na clínica e fico assim, é sério isso? Getúlio já sabe que tem que se inscrever no curso. Mas, com certeza, com certeza. É muito verdadeira, porque só nos olham com cara de essas gurias são neuróticas. Elas veem erro em tudo, veem problema em tudo, são super paranoicas. Isso. E aí o Arísio Barbosa também deu boa noite. O pessoal tá se divertindo bastante, muitas risadas. A Vicky Tix, que é influencer, pet influencer, ela é uma fofa, também passou aqui, disse que ama São Paulo. O pessoal da Compta também, mais uma vez, se manifestando aqui.
Deia Kubota diz que é uma delícia, amei o seu curso de RT. E a Valéria Raquel Araújo também passou, deu uma boa noite. Quero agradecer, pessoal, pelo prestígio, né? O Arício está dizendo que ele é de Cuiabá, Mato Grosso. Então, muito obrigada. Acabei de passar meu aniversário lá em Nobres. No seu Instagram, a gente se identificou muito, assim, eu e a Aline, a gente é um conteúdo que é prático, que é a realidade do dia a dia. É uma coisa que a gente também se compromete, né, Aline, a trazer coisas reais, não só casos hipotéticos aí da literatura, mas coisas que acontecem no dia a dia para agregar mesmo valor e fazer a diferença no mercado. Então, nesse post em específico, até a gente anotou aqui, né, Aline? Você falou em eduque o seu cliente antes que ele adestre você. Achei, assim, genial. Então, na sua opinião, né, é possível a gente educar os nossos clientes? E eu ainda vou longe. É possível a gente educar o empreendedor, o empresário pet, ou o médico veterinário e empresário para uma cultura de prevenção? Sim, então, primeiro porque assim, nós fomos educados durante décadas nós vamos ser o doutor. Nós vamos ser doutor. Ponto. E esqueceram de avisar que a gente ia pagar a taxa, que boleto chegava, que cliente tem exigências, e aí logo depois surge o Código de Defesa do Consumidor, na década de 90. Então muda toda a relação. E aí o problema é que nós não nos vemos como prestadores de serviço. Essa é a falha genética mor da veterinária. Nós somos doutores. E tem gente que ainda se acha o enviado de São Francisco de Assis na Terra e que tem DNA de Noé correndo nas veias, né? Então, uma cagagoma danada, né? Ainda se acha, né? Beije meu anel. Meu nome, beije meu anel. Claro, só para pedir isso, né? Então, aí quando ele cai na real, que ele tem que pagar a conta e que o dinheiro para pagar essa conta vem de uma relação de consumo, ai meu Deus, eu estou em burnout. É claro, tá em burnout porque você é burro, tá? Porque o burnout não é isso. Burnout é uma situação que tem que ser respeitada, tem equipe tratada, vamos falar com a galera do Ecoavet, ok? Ok. Isso não é burnout, isso aí é desespero de causa, porque você não se preparou para ser um empresário. Ponto. Tá? E aí, ao não me preparar para entender que eu estou numa relação de consumo, eu não sei as regras do jogo. Se eu não sei as regras do jogo, um jogador mais experiente ganha a mesa. E o jogador mais experiente, quem é? É o cliente. Porque o cara já chega todo armado, já chega com o Google, já chega com a informação da vizinha, ele já tem, né? Aí o namorado da filha faz direito. Primeiro período, mas se acha também já o juiz do STF. Doutor. Né? Doutor. Já é o juiz togado do STF para dizer o que você tem que fazer dentro da sua clínica ou não. Né? Aí é o que eu falo. Eu fico chocado. Não há informações de comportamento. Os meus clientes, graças a Deus, têm, né? Mas até quando eu começo com eles, é isso aqui para transformar comportamento. Porque o Sérgio está ali 1 semana, 2 meses, 3 meses, contra 5 anos de formação universitária, mas às vezes 5 anos de vida profissional, e os calos que surgem em cima dos meus colegas veterinários e dos colegas que são empreendedores pet, acabam insensibilizando você. E aí você, né? A música que eu canto desde a minha primeira palestra. Eu espero, sinceramente, morrer não cantando essa música, mas estamos em 2021 e, infelizmente, é a tônica do mercado pet e do mercado vet. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, né? Rotina. As pessoas fazem de forma autômata, não querem mudar. E aí, só que elas não querem mudar algo que começou errado. Porque se não sabe a regra de consumo, a regra de comércio, a regra de relação de expectativa, de entrega, se ele não sabe que a própria relação dele com o consumidor, principalmente no caso dos veterinários, é leonina, aí ele não tem regra. Se ele não tem regra, é a casa da mãe Joana. Então o cliente entra, ele deixa o animal solto, não tem regra, não tem processo, não tem POP, que a gente fala isso no curso o tempo todo, não tem procedimento operacional padrão. Você não tem regra, as pessoas não sabem o que tem que fazer, ninguém sabe até onde são os limites de atuações de cada um. Eu não tenho regra. Quando eu não tenho regra, o cliente se cria. E eu sempre lembro, gente, uma clínica veterinária, tá?
Uma vez eu vi uma discussão com uma estudante de veterinária que me deu vergonha alheia, e eu geralmente não me meto. Mas nessa vez, como era uma estudante de veterinária e ainda da minha universidade, amor, não prestou. Eu tive que sair em defesa da secretária, né? Porque não destrata ninguém na minha frente por nível social e por cor. Ah, meu amigo, não prestou, né? Ah, porque eu sou estudante de veterinária, eu tenho direito de entrar e assistir a cirurgia. Filha, tu não tem direito, não sabe nem do escoeiro. Tem direito do quê? Então, assim, só que aí a clínica fica naquele desespero, naquele momento. Cadê o padrão? Cadê o contrato de prestação de serviço? Onde foi informado como é que a banda toca antes do cliente chegar nessa situação? Quando eu falo educar o cliente, é educar ensinando tanto verbalmente, tanto no operacional, quanto no contratual. Os termos não, os contratos. Termo é uma coisa, contrato é outra. Contrato, tá? Contrato de prestação de serviço, das partes, das visitas na internação, da não sei o quê. Gente, você vai... É um espaço privado de uso público. Ponto. Que nem um shopping. Você anda pelado dentro do shopping? Então por que você vai na internação parecendo uma mulamba que acabou de sair de uma novela de Glória Pérez, descendo o Morro do Leblon, com chinela havaiana, com o pé todo sujo, uma saia, uma bermudinha desfiada, aquela barriga gorda pra fora e um top? E acha normal eu entrar na internação assim? Vocês estão rindo, né? Gente, a minha vida é difícil, gente. Vocês não têm noção do que eu tenho que barrar uma criatura dessa, porque a criatura vem, epa, epa! Eu falei, vem assim, não, que eu sou da Zona Norte. Aí já começa, mais um pouco a mulher vira uma gira dessa da mulher na internação. Mas por quê? Por falha do processo. Porque vocês não educaram os clientes. As pessoas têm que entender que a clínica veterinária, por que a pessoa se dá o direito de levantar a voz com uma recepcionista numa clínica veterinária, botar a mão na cara de uma veterinária novinha, ou desrespeitar um veterinário mais novinho, ou desrespeitar um veterinário negro porque é racista? Por que ele não faz isso dentro do Albert Einstein? Por que ele não faz isso no Copa d'Or? Onde que a gente está errando? Porque a culpa é nossa também, ó. Meia culpa, meia máxima culpa. Erramos ao não definir processos operacionais. Erramos a não definir como se colocar dentro do negócio. Erramos a não definir as regras de acesso dentro de cada setor. Sabe? A pessoa tem que entender isso. Nós somos uma empresa. Mesmo se você faça atendimento domiciliar, é você S.A. Vamos pegar aí a revista que me desculpe, não me processe, por favor, pelo uso indevido da marca, mas você S.A., você é a empresa. Né? Então você tem uma postura, você tem uma atitude, você sabe o que você pode fazer dentro de um ambiente de trabalho, que é a casa do cliente, você tem que chegar bem vestido, você tem que trabalhar. Então são regras. Mas não. Eu não tenho regras, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vai ter que me aceitar, vai ter que me engolir. O que é isso? Síndrome de Gabriela Zagalo? Acorda, criatura, pelo amor de Deus. Entendeu? Você está dentro de um jogo com regras claras. A lei da oferta e procura. Exatamente. Uma lei as leis do nosso conselho, as leis do PROCON, que te exige colocar lá a tabela de preço, te exige colocar lá o cartaz do PROCON. Em vários municípios tem que obrigatoriedade de colocar o cartaz de mostra. Então tem regra para tudo. Por que não ter regra para o seu cliente? O cliente tem sempre razão. Filho, o cliente nem sempre tem razão, mas ele vai estar em primeiro lugar. Agora, estar em primeiro lugar não significa que você vai chegar e vai falar para ele assim logo de cara. É o que eu sempre falo no meu treinamento. Usar a palavra não logo de cara é acender a pira do inferno na cabeça daquela pessoa. Não começa com não. Veja bem, querido. Oi, então, vou entender o seu lado. Aí você começa, tá? A mostrar que a razão dele se precisa entrar numa coesão com a sua razão. Eu tenho um palestrante que eu amo de paixão, lá da Irlanda, que eu trouxe ele para São Paulo, né? Ele fala uma coisa muito legal. Né? O Brian Faulkner, ele fala uma coisa muito legal. Nós estamos numa guerra. Nós, médicos veterinários e os clientes. Só que a gente tem que estar do mesmo lado. Porque o oponente é a doença. Então eu não posso ficar contra o meu cliente. Mas nós temos que saber as bases do acordo de cooperação. Quando ele fala isso, ele está falando do comprometimento. Eu já vou puxar a brasa para a gestão técnica, para a minha sardinha. Ele tem que conhecer o contrato.
É isso. É isso que é educar o cliente. É dizer, aqui dentro o senhor não vai subir na mesa. Quando eu clinicava, sabe a criança que fica metendo, pega a caneta e começa a querer escrever na mesa? Comigo, uma vez. Com a régua no dedinho dela. Não é pra mexer aí. Engole o choro, senão eu vou vacinar teu olho. Isso da teste, que ele é muito abusado. Falei, abusado porque a senhora não sabe educar. Eu era um clínico meio. Não me sigam, não me copiem, porque era uma outra época, não tinha processo. E eu pesava 300 quilos. Então a pessoa tinha medo que se eu me irritasse, eu me jogava em cima dela, a pessoa morria amassada. Então, não tem problema, tá? Então, assim, mas você tem que educar, sabe? Ah, internação. Você tem internação, eu fiz uma postagem agora de uma internação que eu fui, que eu me ligo para uma festa. Tem regra para entrar na internação. Deixa o pessoal do intensivismo ver isso. Rabelo tem um ataque de perereca. Vai falar assim, fecha a porta, animal! Certamente. Então, é por aí, entendeu? Ah, mas isso é que é educar. Vendo tu falar, né? E como a gente passa tentando fazer isso, tentando e mostrando e pedindo e fazendo, mas no momento que tu coloca lá no contrato e mostra para o cliente, antes dele assinar, que ele precisa ler. Ai, não vou ler, não. Tu precisa ler. Tu precisa ler o contrato, porque tu tem que estar ciente daquilo que a gente vai fazer aqui dentro e quais são os teus direitos, quais são os nossos deveres, os nossos direitos, os teus deveres. Então, além disso... Mas olha só, você falou uma coisa importantíssima, vai entregar o contrato. Como é que vocês entregam? Tem nego que pega um papel, tem aqui o contrato. Se eu pegar uma secretária de equipe minha fazendo isso, a primeira coisa que eu faço é ir na papelaria com o dono. Quando eu estou dando treinamento, falei, amanhã me pega no hotel e vamos para Calunga, vamos para a Casa do Papel, para a papelaria da Dona Maria, vamos lá. Primeira coisa que eu compro são as pranchetas de acrílico, porque de madeira é coisa de pobre, pelo amor de Deus, o veterinário que tem mau gosto, é comprar aquela coisa que fica... Ai, o veterinário tem canguinha, né? Então, compra coisa de acrílico, uma caneta bonita. Ah, não é a caneta da empresa? Compra uma caneta bonita e entrega, senhor, pode se sentar aqui, por favor. Aqui está todos os nossos documentos de entrada, de admissão do paciente, por favor, está aqui. Ninguém entrega umas folhas. Eu já vi termo. Gente, sem sacanagem. Desculpa a palavra que eu sou barraqueiro mesmo. Folha 4, o cara imprimiu 6 termos ali, pequenininho, e cortou com a régua. Entregava uma tripinha pro cliente. Aí eu fiz assim, oi, doutor, então. Mas agora eu vou abrir meu coração, porque a gente já teve tanto pedido assim, né, Aline? Ai, doutora, tem como colocar numa folha só todo o contrato? Eu falei, não dá para colocar numa folha só. E tem cláusula que a gente coloca que são cláusulas educativas que a gente chama, né? O cliente sabe que ele não pode fazer aquilo, mas a gente coloca escrito, porque às vezes quando a pessoa lê e assina do lado que não pode fazer determinadas condutas que todo mundo sabe que não pode fazer, educa ele e evita que ele faça, porque às vezes as pessoas têm que ler dizendo assim, não pode fazer. Por aí. Depois dessa live, eu tô com vontade de fazer o curso do professor Sérgio de gestão veterinária. Querida, na última turma tinham 7 advogados fazendo. 7. 7 advogados. Porque é muita questão prática. É muita questão prática que a gente, enquanto advogado, a gente costuma trabalhar com isso também, de questões do dia a dia, porque o cliente ele vai chegar para testar. Sim. O atendente, quem está atendendo, o médico veterinário. Então, a gente costuma trazer orientação e coisas já pensando no dia a dia. Então, essa nossa conversa e ele descrevendo inúmeras situações que o cliente chega testando realmente as regras é muito interessante. Não, com certeza. Uma dúvida assim, que me surgiu agora, não está no script, mas também não é pergunta de vestibular, não precisa se preocupar. Tem muita similaridade assim, entre a carreira do advogado, né, do recém-formado e do médico veterinário. A gente vê assim, as mesmas dores, assim. E eu e ele, a gente conversa muito e tenta refletir de quem seria a responsabilidade nessa consciência empresarial. Porque, de fato, quando a gente se forma para entrar no mercado de trabalho,
todo mundo só pensa em passar na prova da ordem, pegar a carteira e sair advogando. Mas a gente é uma empresa. Ninguém sabe trabalhar enquanto empresa. A gente aprendeu, e ali a gente aprendeu, assim, meio que na força do ódio, né? Como prospectar cliente, como fazer caixa, como trabalhar com marketing, enfim, ter uma contabilidade. Então, foram coisas que a gente veio aprender na marra. E a gente vê que isso acontece com o médico veterinário também, que não tem essa consciência de gestão. E a gente se questiona muito de quem é esse papel. É a graduação? É papel da OAB? É papel do CRMV? Assim, como que a gente pode trabalhar isso, né? Essas instituições trabalharem juntas para melhorar esse cenário e formar os profissionais melhores. E eu tenho a plena certeza de que outros profissionais, médico, fisioterapeuta, engenheiro, acho que todo mundo sofre do mesmo mal. Cai aqui no mundo real para trabalhar e não entende nada na vida real. Sabe peticionar, sabe fazer uma sutura, um atendimento, mas efetivamente, assim, pensar como empresa, ninguém aprende. Então, o que você acha, assim, de quem seria esse papel, né? De qual instituição? Ou se a gente tem que ser mais proativo e tentar enxergar o mundo com outros olhos e ser menos filhinho da mãe, assim. Vamos lá. Bem, se você for depender da graduação, se mata, tá? Porque já teve mudança de currículo, eu morro de rir quando vem aquelas matérias do federal, porque o currículo da veterinária mudou para ter uma visão mais humanística. Que visão humanística é essa que não tem uma disciplina, que as disciplinas de marketing dentro das grades é 2 horas optativa online? Que quando muito tem economia agrária, né? Então, para que tá feio, tá? Então, se você for esperar a graduação, tem faculdades que têm algumas disciplinas muito legais. Mas, gente, não chega a 5% das 500 e lá vai poeira do Brasil. Entendeu? Então, você tem alguns docentes, graças a Deus, na última turma eu tinha 4 coordenadores de curso. Para mim, é um sopro de, meu Deus, as coisas estão mudando, mas não mudou pela organização da faculdade, porque ele está pagando do bolso dele. Ele quer melhorar o nível do curso dele, porque é a consciência ética dele, é a consciência profissional dele, né? Então, não espere nada de uma instituição que só visa lucro, porque ela não está pouco preocupada com qualidade de ensino. Ela quer mensalidade, ponto. Ups, falei. Falei. Puxa vida. Né? Então, esquece a graduação. Entidades de classe, tá? Os nossos conselhos são muito presos na questão estatutária. Mas, mesmo assim, nós temos que bater palmas para conselhos como Roraima, Sergipe, Ceará, vamos lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, agora nessa última gestão, Rio Grande do Sul, tá? Espírito Santo. Eu vou acabar cometendo algumas injustiças, mas eu estou tentando lembrar das últimas ferramentas educacionais, porque eles são travados, eles não podem, porque o Tribunal de Contas vai em cima, eles não podem ficar patrocinando o curso nem nada, eles podem dar apoio. Então, eles conseguem encontrar com as entidades que trabalham, como as Anclivepas. Então, a gente já vê uma mudança. A minha primeira palestra num congresso da Anclivepa foi em 2005, na Bahia. Apareceram 3 pessoas para assistir. 3. E de lá para cá, eu nunca voltei na Bahia para trabalhar. A convite de ninguém. Fui para interior, para montar clínicas e hospitais. Em Vitória da Conquista, né? Montei um hospital lá lindo. Então, assim, a Anclivepa, no decorrer dos anos, começou a abrir grades de gestão dentro do seu congresso. Começou a mudar, né? Quando eu comecei, só tinha o professor Milson. E o Francis, que é o dono da Qualitas, que parou com essa parte, né? Então, assim, aí eu comecei a falar. 5, 7 anos depois apareceu o Gioso, né? E aí começa, né? E aí, nos últimos anos, esse boom, né? Apareceu gente por todo quanto é lado, né? Falando. Então, assim, essa transição, ela depende, sim, das associações. O conselho é muito travado, a gente entende isso. A classe não entende, porque não entende o que é um conselho, né? E o peso estatutário em cima dele. Mas o conselho, quando ele quer, quando ele tem profissionais como desses conselhos que eu falei, muito focados em mudar, quando se quer, se faz, né? Assim, coisas maravilhosas que eles já fizeram. É muito legal. Então, assim,
Aí eu estou num estado que o conselho não ajuda, então corre por você. Percebeu a necessidade? Ouviu falar? Não fica com porque a classe veterinária tem um comportamento muito, muito natural do ser humano de uma maneira geral, mas na classe veterinária parece que é exacerbado com essa mania da pessoa ter medo do ser humano, né? O que esse cara vai falar que eu já não sei? O que esse cara vai falar? O que esse cara vai se intrometer na minha vida? Né? Então, isso aí eu não sei. Marketing, eu não estudei para isso. Né? Eu escutei de um presidente de conselho, recentemente, que, Lobato, para fazer o que você faz, eu contrato um administrador hospitalar. Eu falei, então vai lá, seu rico, contrata. Quero ver se você tem bala na agulha para pagar um administrador hospitalar, porque o piso salarial dele é bem maior que o de um veterinário. Com certeza. Você jura que todo mundo vai ter condições de contratar um administrador hospitalar? Essa é a solução, então? Abre espaço para mais uma profissão tomar lugar da gente. Né? Já não paga um RT, vai querer pagar um administrador hospitalar? Poupe, né? E aí começa esse desafio. Então nós temos várias entidades que têm programas de educação continuada. Os próprios congressos abriram grades. Tem a FEIPET chegando aí agora, é a primeira do ano, vai ser a FEIPET. Tô lá. Eu tô lá. Eu vou prestigiar lá 2 ou 3 palestras, que eu não fui convidado, mas eu vou lá para prestigiar os meus amigos, que é uma coisa minha. Eu vou lá prestigiar, né, o Márcio, que é meu ex-aluno, meu pupilo, então eu vou lá, estou na primeira fileira, gritando, Márcio, Márcio, ele vai morrer de vergonha, né? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Ele cai duro, se eu fizer isso, ele cai duro e não dá palestra. Vou chegar no Felipe Cosentino e ficar zoando ele, que é meu amigo também de muitos anos, desde a época da indústria. Então, vou lá e tenho já, estou indo para a FEIPET, a Gauchada já me descobriu, eu criei lá um programa, já vou para Porto Alegre fazer vistoria numa clínica, já vou dar mentoria para uma outra colega lá na FEIPET. A FEIPET já tem uma grade lá, o 360, com quem? Está lotado lá também, né? Fazendo apresentação com vocês lá também, no primeiro dia, no domingo, né? Aí tá lá o Diogo Peraça, que foi uma pessoa que me levou na época de Virbac, de Baixo Pancote, há 200 milhões de anos atrás, para fazer, né, um programa chamado Virbac com Sérgio Lobato, Cara Virbac. Foi um projeto incrível no Rio Grande do Sul, que eu fiz grandes amigos lá, visitei estabelecimentos incríveis, dei muita bronca, puxei muita orelha, né? Então, a gente tem a indústria como parceira, a gente tem algumas entidades que conseguem a parceria com as indústrias. Eu mesmo, que não sou entidade, não sou de clube nenhum, não tem clube que me aceite, não sou de entidade nenhuma, gente. A indústria me patrocina. Em São Paulo, no São Paulo Week, elas compram horários meus e dão de presente para os melhores clientes. Né? Então as pessoas vão trabalhar assim nessa questão. Existem várias entidades hoje fazendo trabalhos de qualificação. A gente tem a BHV, a gente tem as Anclivepas, a gente tem os congressos privados como a FEIPET, a Medvep, a RioVet. Na RioVet nós temos 2 congressos de marketing, um de gestão hospitalar e um de business. Porque a gente sabe que tem que separar num determinado momento, né? E eu coloco em dias diferentes, porque todo mundo vai nos 2. É maravilhoso. E esse ano, quando acabar a pandemia, 2022, ele vai ser mundial. Né? Para mim, que comecei lá em 2005, com ninguém dentro da sala, até que entraram 3 pessoas com pena de mim, né, para assistir minha palestra, hoje, organizar um mundial de gestão no Brasil, cara, são 17 anos, né? São 30 anos de formado, são 30 anos de história, e que eu não cheguei aqui sozinho, não. Eu tive pessoas como vocês que me chamaram para fazer uma live, na época que não tinha live, me chamava para dar palestra, me chamava para escrever. Sou muito grato ao Nosso Clínico, que foi a primeira revista que me botou como colunista, aí depois veio Pet Center com a Natália, veio o Arthur da Clínica Veterinária. Então eu tive a chance de poder falar. E o RT sempre foi impedido de falar. Me deram voz. Agora aguenta. Então, vou fazer o último momento blogueiragem aqui para ler as contribuições do pessoal. O Mário, não consegui entender o sobrenome, disse: indico as colegas advogadas a fazerem o curso de gestão do Dr. Sérgio, não deixem só na vontade. Acho que é colega de advogado também. Lex Reis fez algum comentário na força do ódio. A gente também é movido na força do ódio, não é só médico veterinário, não. Ele disse também que o Serginho é sensacional.
Deixa eu ver quem mais. Thomas Marzano, boa noite, mestre. Vocês precisam tomar um café com o Sérgio Lobato. Iremos, com certeza, estar convidado para ir ficar lá no nosso stand, tomar um café. Olha que gente chique, tem até stand. Gente, eu nunca fui chamado para FEIPET, não me dão stand. Eu que tive que pagar, eu que estou indo. Nossa, eu vou chegar lá também, vou roubar todas as balinhas. Quero só chocolate, 70%, tá? Porque eu estou na low carb, então tem que ter chocolate e muito café. Pagou, tá, Sérgio? A gente pagou também. 65 na rua pessoal, dele. Né? Tá, mas vou lá, eu vou chegar, eu vou entrar, não, ainda vou ser chato, que eu vou ficar no hotel dos palestrantes, que eu já descobri qual é, eu vou ficar no hotel dos palestrantes só para poder descer no café da manhã e ignorar solenemente todos eles e falar assim, logo mais estarei fazendo perguntas. Maravilhoso. Pode ter certeza que o pessoal da FENAC e da FEIPET nunca mais vai deixar de te convidar para a FEIPET. A gente faz sempre um resumo da live, então eu vou marcar a Adi e o Luciano no resumo da live. Eu vou dizer, vocês precisam convidar o Dr. Sérgio para vir, que ele tá chateado com a FEIPET. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Senão não vão deixar eu entrar, eu já comprei passagem, eu já reservei o hotel, aí eles ficam chateados, vão botar assim, procura-se, não deixar entrar. Barra na entrada. Expositor jurídico PET, entra lá. Gente, olha, o papo tá muito bom. Se deixar, nós vamos ficar aqui 2, 3 horas falando, porque conversa é o que mais tem. Mas acho que já tá na hora de a gente finalizar. O pessoal já tá com as orelhas cheias de nos ouvir. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer lhe ter aqui. Foi um prazer conhecer. Estou ansiosa para te conhecer pessoalmente. Acredito que a Carla e a Aline também. Foi uma noite muito enriquecedora, um bate-papo muito legal. Realmente a gente gostou bastante. Aline, quer te despedir também? Não, só agradecer a nossa generosidade deles de ter aceitado o nosso convite e esperamos realmente tomar esse café lá na FEIPET e nos conhecer pessoalmente, né? Eu também agradeço muito aí a tua presença aqui. Eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim é sempre um prazer poder desmistificar a gestão técnica como sendo algo pesado, né? Eu hoje digo, sou muito feliz porque eu tenho hoje uma gama de profissionais super qualificados atuando no mercado. Tá aí o Thomas, tá o Márcio, tá... E cada um no seu segmento. Tomás com os processos operacionais perfeitos. O Márcio com toda a questão de regulatório, com a interseção com a legislação, como interpreta uma legislação. A Maria Luísa com a gestão da qualidade, com a gestão de padrões altamente padrão ONA, porque ela trabalha com a área humana, né? A Cláudia Binder com a biossegurança, qualquer dúvida a gente tem, a gente corre com ela, né? Então, a gente está sempre interagindo. A Cláudia trabalha com o Tomás direto no programa VEX 4, me corrija, pelo amor de Deus, Tomás, é um programa especializado só para clínicas que querem mesmo mudar. O Márcio e eu temos uma joint venture de projetos conjuntos também. Maria Luísa vai dar um curso agora. A gente está sempre fazendo coisa. Somos os autores do livro. Vão ser meus professores na pós-graduação, na primeira pós-graduação de gestão, né? Técnica e de negócios do Brasil, né? Porque ela vai pegar muito técnica. Ela não é a primeira de gestão, porque nós já temos aí o grande colega Fabiano na FAMESP, fazendo aí um trabalho maravilhoso com a turma de gestão dele. E o nosso, ele vai mesclar técnica e negócios. Então, é a primeira com técnica, né? Então, quero agradecer ao mercado por me receber tão bem. Agradecer a vocês pelo convite e dizer para o pessoal que está assistindo, gente, que, assim, por mais que a gente mora nesse país louco que a gente mora, né? Faça a coisa certa. Sabe, é o caminho, né? Eu não trabalho para fiscal, eu não trabalho para nenhum tipo de pessoa, eu trabalho para legislação, né? Se o fiscal não cobra, ele está prevaricando, se ele não sabe, se nunca ninguém pediu, não é meu trabalho. Meu trabalho é deixar você seguro, é deixar você ciente, né, e consciente da gestão técnica. Porque uma coisa é ser ciente, a outra é ser consciente, né? Ciente é conhecer.
E ser consciente é saber a interseção da gestão técnica com o teu sonho, com a tua paixão, com o teu sucesso, com a tua responsabilidade com teus funcionários, com a tua responsabilidade com a sociedade, com a tua responsabilidade com aquele animal que não pediu para chegar no teu estabelecimento para ser atendido por você. Tá? Então, esse é o desafio. Quero agradecer, né, ao fato... Eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp separado aqui, tem uma colega da Colômbia que entrou rapidinho, mas ela não se sustentou. Eu tenho, graças à Colômbia, saludos, me extraña muchísimo, me encanta verlos lo más pronto posible. Besos, Catarina. E graças à gestão técnica eu posso estar, né, hoje em 7 países presencialmente, e em 10 o meu trabalho está lá, eu nem sabia, tem artigos meus publicados e traduzidos para mais 10 países nos 4 continentes, e para mim, né, aquele garoto suburbano barraqueiro que fala palavrão, que fica zoando, que imita a pombageira, que não é de entidade nenhuma, que não é de conselho, né, para mim é uma grande alegria. Eu sou mais alegre do que orgulhoso, porque orgulho, minha mãe diz que é feio. Então eu sou mais alegre mesmo com o meu trabalho. E eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui até agora escutando a gente. Imagina, foi excelente, uma noite assim muito agradável para começar a semana com muita energia, com muita alegria também. Essa ideia que a gente quer trazer aqui para o pessoal do Jurídico Pet é ser um jurídico descomplicado, é fazer as coisas corretamente, ser o seu próprio fiscal, né? Não esperar que venha alguém te cobrar para fazer a coisa certa. E sempre também com muita alegria, muita leveza. Eu e a Aline, a gente é zoeira pra caramba, vamos nos conhecer pessoalmente, você vai ver. A gente só tem essas caras de advogadinha séria, mas não é assim. Então é isso, muito obrigada, foi assim, muito legal mesmo. De longe, assim, uma das melhores lives que a gente já teve aqui no perfil. Obrigado, obrigado. E ó, galera, me segue lá no @SérgioLobatoVet, sigam as minhas postagens polêmicas, a de hoje é bem polêmica, tá? Daqui a pouco tá no ar, vai entrar mais tarde, né? Hoje eu tô lá com uma postagem celebrando aí os meus 6 anos de nova vida, né? Então, me segue lá e qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Gente, Obrigada. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada.